Nação, mais um vídeo aqui no nosso canal e agora nós vamos reagir aqui o Neto falando sobre o Flamengo, sobre a preparação agora para o clássico contra o Fluminense, porque, meu amigo, o negócio está esquentando. E o Neto falou sobre o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira é muito ruim em clássicos. E quarta-feira agora nós vamos enfrentar o Fluminense, clássico aí do Campeonato Carioca. Vamos ver o que pode acontecer. Eu gostaria que você participasse aqui do nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e também coloque nos comentários aqui embaixo o que você acha que o Flamengo precisa fazer para mudar de vez essa situação que está acontecendo no Flamengo. Então vamos pro vídeo de hoje, vou deixar aqui os créditos ao canal Band Esportes, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Jogaram o Veloso, o craque Neto, sabem que às vezes o Gabigol pode ir a público até para manter a postura de jogador, para defender o treinador e para proteger a situação do elenco. Mas eu não sei se o que de fato acontece nos bastidores, ele está sendo bem visto, se o Luiz Miguel, auxiliar dele, está tendo toda essa credibilidade e tal. Porque o Vitor Pereira, em clássicos, ele nunca venceu o Palmeiras, por exemplo, no Corinthians. O único time que ele venceu foi o Santos. Quer ver ele em clássicos? Quero. Tem aí, Léo? Vamos lá então, meu querido Bruno. Lê pra mim do Vitor Pereira. Vitor Pereira em clássicos. Pelo Corinthians, em 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Pelo Flamengo, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. E essa vitória contra o Botafogo, o Vitor Pereira, Veloso, Não estava presente. Que coisa. Foi em Brasília, né? É. Que ele não foi pra ficar pro jogo do Independente Del Valle, que perdeu o título. Fora o título que perdeu pro Palmeiras, pro Independente Del Valle e não classificou pra final do Mundial. Não. Veloso, ele tem um futuro... sombrio. Além de ser sombrio, você falou uma coisa hoje, que bom que o Corinthians mandou ele embora, senão ia brigar pelo rebaixamento. Ele tinha potencial para mais que o Corinthians. Até quando você acha que ele aguenta essas pancadas aí? Ele só não saiu até agora porque o Marcos Braz também gosta de passar responsabilidade, né? Gosta de jogar pro treinador. Então ele só não saiu até agora por causa dessa multa. 18 Já milhões. tinha caído. 18 milhões, assim, é uma multa absurda, mas o Flamengo merece, né? Porque você tem um Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, acertou o time do Flamengo, coisa que outros técnicos que passaram por lá não conseguiram dar a qualidade que o Dorival conseguiu. E aí depois, nas férias, você manda o Dorival embora sem nenhum tipo de satisfação, né? O Flamengo está no direito dele. Mas essa troca foi num momento muito errado. E a bola trazer um pune, treinador, né? bola pune, A bola claro. bate na trave, E não outra, entra. o perfil do Vitor Pereira é perfil do treinador que não tem como dar certo no Flamengo. Ele chegou no Corinthians, ele teve problema com principais jogadores, com o Fagner, com o Roger Guedes, com outros jogadores do Corinthians, com o Gil. Com o Renato Augusto. Ele chega lá no Flamengo, que os jogadores que estão lá, que são campeões, que já ganharam, que já são ídolos, ele chega lá querendo mudar todo o funcionamento do time, do vestiário. A engrenagem. Estava na cara que esse negócio não ia funcionar. E aí é o que nós estamos vendo. Mais um fracasso de um treinador frente a esse grupo do Flamengo, que não é fácil. Então, quando o Dorival conseguiu acertar o time, ele deveria ser valorizado. Pelo contrário, né? Jogar ele de escanteio e levar o Vitor Pereira. E agora é um problema para resolver. Porque uma multa como essa não dá para pagar de uma hora para outra. E quem eu trago? E ele está trazendo muito mais prejuízo para o Flamengo. Quanto o Flamengo deixou de ganhar em função dos títulos que já perdeu? 3 títulos. E quando o Rogério Ceni teve a postura, aliás, até menos firme que o Vitor Pereira costuma ter, ele foi criticado. A diferença, Rogério Ceni conquistou o título no Flamengo. Supercopa e Brasileiro. Pois é. E aí, assim, eu quero ver até quanto que essa diretoria vai sustentar isso. Porque hoje eles o protegem, dizem, não, é um trabalho a ser feito, tô pegando o carro andando, enfim. Mas agora, não teve essa paciência com o Rogério Ceni, que pode não ter tido uma boa convivência com os jogadores, mas trabalhava. De madrugada o Rogério Ceni trabalhava. E é um problema muito nítido, né, do Flamengo manter uma linha de raciocínio que faça sentido. Porque eles trazem treinadores que acham que vão dar certo, por exemplo, Domenech Torrent. Só porque era auxiliar do Guardiola é o cara que vai dar certo. Então, falta até explicar para o torcedor. Ó, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai contratar o Vitor Pereira, a gente vai... Quantas vezes o Marcos Braz foi a público e deixou ser perguntado por que o Vitor Pereira chegou? Uma vez, eu me lembro com o repórter da Itatiaia, com o André Sanches ao lado. Depois, a Tati Tavares, mais uma vez, foi impedida de perguntar na coletiva sobre o Vitor Pereira. Que agora o André Sanches mete o pau no Vitor Pereira, né? Quando estava com o Marcos Braz lá, né? Não, isso faz parte do futebol, o Flamengo não tem nada a ver com isso.
agora fica aí metendo o cacete. Bruno Camarão, o que você pode falar, garotinho, de tudo isso que você viu e de tudo que eles falaram e com o seu pensamento? Sobre o Vitor Pereira, acho que é um cara que tem conteúdo, acho que não é para ser desqualificado, inegavelmente. No Corinthians teve os problemas que teve, bateu na trave a possibilidade do título na Copa do Brasil, talvez ficando, não se sabe, poderia dar uma sequência a um trabalho. Para mim ele fez um baita trabalho. Eu acho que tinha os problemas, mas enfim, o Corinthians tinha uma ideia. Agora, a minha impressão, Neto, um treinador do gabarito do Vitor Pereira, com o currículo que tem, a passagem para o Portugal vitoriosa pelo Porto, experiência frustrante na Alemanha, mas enfim, foi vitorioso na China, passou por Oriente Médio, é um cara vivido. Toda essa bagagem, ela, com todo respeito, ela serve de muito pouco para a realidade brasileira. Entender que na quarta-feira você vai visitar o Fortaleza e no domingo você vai pegar o Avaí. Depois você vai enfrentar o Grêmio e achar que o Lanterna Juventude vai ser fácil no Alfredo Jaconi é bobagem. Aqui não é. Aqui vai não é ter assim. Problema. Você sendo Corinthians, Flamengo, e vai ter problema para encarar qualquer time. Porque a realidade do futebol brasileiro é exatamente diferente de todas as outras grandes ligas do futebol mundial. Então, a maneira muitas vezes, né, que o Vitor Pereira vocifera, eu sou papa... Não dá, não vinga porque é diferente a realidade. Sem contar o ambiente totalmente paternalista aqui do futebol brasileiro. Muitas vezes os jogadores... Que é mesmo. É só passa o pano. Verdade mesmo. Assim, o cara vai chegar e querer, como disse o Veloso, bater de frente com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, esquece. O que pensar, você que está no Rio de Janeiro, de tudo isso que nós falamos, que nós mostramos do Vitor Pereira e do Flamengo? Porque muitas vezes o Flamengo acha que só existe Flamengo. E não é verdade, né? Pois é, Neto. Eu acho que me decepcionou bastante a saída do Vitor Pereira do Corinthians pela forma que aconteceu. Eu achei assim que ele poderia ter saído de uma outra forma, não foi uma situação muito bonita, né, de se fazer. Eu acho que ele foi muito mal quando ele colocou a família no meio de uma coisa profissional. Então isso aí eu acho que realmente manchou um pouco a passagem dele no Corinthians. As condições eu acho que o Vitor Pereira tem todas, né? Ele é um técnico que já passou por vários clubes, vários países, e o Flamengo tem ainda um dos melhores elencos do Brasil, jogadores acima da média, principalmente no ataque, jogadores que podem decidir um jogo a qualquer momento. Então, o Flamengo tem tudo. Acho que não tem muito o que ficar dando desculpa. Ele precisa dar um jeito na equipe. A equipe precisa ter uma forma de jogar. Não é? Com o Dorival Júnior arrumou essa forma de jogar. Ele fez as mudanças, conseguiu ajeitar a equipe. O Flamengo era 13º colocado no Campeonato Brasileiro quando o Dorival Júnior assumiu. E ele fez essa equipe chegar a campeã. Então, ou melhor, campeã não, mas entre os melhores colocados, né? Entre os 4. Campeão foi o Palmeiras. Então, mas mesmo assim, ganhou outras competições. Isso aí marcou bastante. E depois o Flamengo resolveu tirar o Dorival Júnior, acho que para surpresa da maioria, e trazer o Vitor Pereira. Então agora você tem que dar tempo para o treinador. Tinham 2 competições decisivas logo no começo do ano e o Flamengo já perdeu. E agora perdeu esse jogo para o Vasco também, então arrisca de perder também a Taça Guanabara contra o Fluminense. Então a gente vai ver, mas o Vasco não tem nada a ver com isso, né, Neto? O Vasco jogou pra caramba. Ganhou o jogo, jogou bem, jogadores jogando com muita personalidade, foram para cima. Tava no outro ritmo, mano. Na frente. 2 bolas na trave e a dedicação. O Andrei voltou, parece que ele não tinha saído do Vasco ainda, jogando muito. Então o Marlon Gomes entrou também com tudo, sofreu o pênalti, foi uma pena, né, o Pedro Raul não ter feito o segundo gol, mas o Vasco mostrou que está em evolução, já tinha ganhado do Botafogo e fez uma grande partida contra o Fluminense, não conseguiu ganhar, mas começa a ter uma cara de time que pode chegar a algum lugar.
Aí, nação, então tá aí os comentários aí do Neto e dos repórteres aí, dos comentaristas, do Veloso, falando sobre o Flamengo e sobre o trabalho que ele faz aí nos clássicos, né? O Neto criticou porque disse que o Vitor Pereira é muito ruim nos clássicos. Eu gostaria que você deixasse sua opinião, deixa o like aí também e escreva aí o que você acha que o Flamengo precisa mudar para poder reagir e sair dessa situação difícil que estamos passando. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.